Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre os principais movimentos da Terra, que é um assunto que dá sequência ao assunto de cosmologia, ok? Vamos prestar atenção que é bastante interessante. A Terra ela é dinâmica, sabemos que a Terra, assim como os demais corpos celestes, não são estáticos, portanto eles realizam movimentos. Os movimentos da Terra são responsáveis por fenômenos astronômicos, como os solstícios e equinócios, a existência do dia e da noite, a contagem do ano, dentre outros fatores que a gente já estudou um pouco em cartografia, né? Entendê-los é fundamental para compreender a complexidade e a dinamicidade do universo, né? Do sistema que a Terra compõe, né? No nosso caso, o sistema solar. A Terra realiza diversos movimentos, contudo, nem todos produzem efeito direto em nossas vidas, por isso até que passam despercebidos. Há dois principais movimentos realizados pela Terra concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, cujas consequências são sentidas e vividas diariamente por nós. Esses são os dois grandes movimentos que destacam a característica do nosso planeta, e eles precisam ser estudados porque, apesar de parecer um assunto simples e até mesmo bobinho, é um assunto que às vezes comporta uma ou duas questões de vestibulares, tá bom? A rotação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, provocando alternância nos períodos de insolação direta nas regiões do planeta, ou seja, vai provocar a alternância dos dias e das noites, onde a insolação bate diretamente em determinado ponto de rotação, a gente vai ter o dia, ao passo que esse outro contraponto a gente vai ter a noite. Esse movimento é realizado em um período de aproximadamente 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. A rotação ocorre no sentido anti-horário. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, o sentido horário, né? Basta vocês darem uma olhadinha que o sentido horário no seu relógio, por exemplo, aquele relógio, como é que a gente chama? O relógio tradicional, ele vai vir de leste para oeste. O sentido anti-horário, que é o sentido da rotação da Terra, é de oeste para leste, tá? Assim, o Sol nasce a leste e se põe a oeste, servindo de referência na posição há muitos e muitos anos, na nossa posição geográfica. Conforme o movimento é realizado, algumas áreas apresentam incidência direta dos raios solares, enquanto outras estão perdendo iluminação, gerando então uma diferença de iluminação entre as regiões do planeta. A velocidade média do movimento de rotação é de aproximadamente 1.669 km por hora. Uma velocidade alta, né? Aqui está um exemplo, ó. Perceba que o eixo de rotação da Terra ele é levemente inclinado, tá? Essa inclinação é uma inclinação natural, e aí ele vai fazer o sentido de oeste para leste, é o que a gente conhece como sentido anti-horário. E aqui tem uma representação básica dessa situação da rotação, porque percebam, os raios solares eles vão incidir diretamente sobre uma região do planeta, que nesse caso, por exemplo, é a África, nessa imagem, nesse momento. Então, durante o dia, durante esse período, a África vai estar iluminada e a América do Sul aqui, ó, um pouquinho mais a leste, perdão, a oeste, ela vai estar escura, delimitando o que é dia e o que é noite, tá certo? Consequências do movimento de rotação. O movimento de rotação resulta na sucessão de dias e noites, devido à diferença de iluminação nas diferentes áreas do planeta. Sendo assim, parte do planeta fica iluminado pelos raios solares, correspondendo ao dia, enquanto a parte oposta não recebe luz solar, correspondendo à noite. Outras consequências no movimento de rotação é a dilatação da região próxima à linha do Equador. É um processo e um possível achatamento dos polos. As correntes marítimas sofrem desvio para o oeste e a criação do sistema de fuso horários. Então perceba, o sistema de rotação possibilitou o achatamento dos polos, na região dos polos, na Terra, e uma dilatação na região do Equador. Foi a rotação da Terra que possibilitou a formação geóide que ela tem, tá?
além das correntes marítimas que vão sofrer essa influência e também porque elas vão se desviar basicamente para o oeste, e a criação do sistema de fuso horários. E por que fuso horários é necessário? Porque se determinado período do dia um país, uma região vai receber a radiação solar diretamente, outros países não irão receber. Então não tem como você manter a mesma hora para todos os países do planeta. Vai ter essa alternação de dia e de noite, tá certo? E é por isso que a gente tem os fusos horários. Esse sistema foi criado para padronizar o horário mundial e é calculado a partir da divisão da Terra, que tem uma circunferência, né? É uma geóide, mas é uma circunferência padronizada em 360 graus. Então, se você dividir 360 graus por 24 horas, você vai ter 15 graus. A cada 15 graus equivale a uma hora, equivale a um fuso horário diferente. Claro que 15 graus, uma hora, né? Eu tenho o meridiano de Greenwich, a leste, a cada hora que eu tenho, eu acrescento, e a oeste, a cada hora que eu tenho, eu diminuo, tá bom? Aqui, ó, fica mais claro para a gente entender. Um fuso equivale a 15 graus, equivale a uma hora. O meridiano de Greenwich vai ser o meridiano oficial para essa divisão. Se eu parto para leste, eu vou acrescentar horas. A cada 15 graus eu vou ter mais uma hora. Se eu parto para oeste, eu vou diminuir essa hora, tá bom? E o movimento de translação? A translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, e assim percorrendo uma órbita elíptica. O movimento de translação é realizado em aproximadamente 365 dias, 5 horas e 48 minutos. A velocidade média é de aproximadamente 107 mil km por hora. A translação é realizada ao mesmo tempo que a rotação. Então, ela é concomitante com a rotação, tá? Ela é simultânea com a rotação. A velocidade do movimento altera-se conforme a Terra aproxima-se ou se distancia do Sol. Quanto mais próxima do Sol, maior a velocidade, e quanto mais afastada, menor é a velocidade do movimento. Quando ocorre o afastamento do planeta Terra em relação ao Sol, a gente denomina o chamado afélio, e a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 152 milhões de anos. Esse afélio ele ocorre por conta da órbita que o Sol tem em torno dele, tá certo? Já que a Terra está na órbita do Sol, ela vai ter que seguir esses momentos de aproximação e de afastamento. O de afastamento é conhecido como afélio, ok? Quando ocorre a aproximação da Terra com o Sol, a gente já denomina de periélio. E a distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 147 milhões de quilômetros nessa aproximação. Assim, quando a Terra encontra-se no afélio, sua velocidade torna-se reduzida, porque ela vai estar distante do Sol. Quando a Terra encontra-se no periélio, a velocidade de translação é maior, ok? Consequências da translação. Uma das consequências do movimento de translação é a sucessão dos anos. Uma volta completa da Terra em torno do Sol corresponde ao chamado ano civil, aquele que a gente considera, aquele que a gente utiliza no nosso calendário, que por convenção apresenta 365 dias e 366 a cada 4 anos, que é o chamado ano bissexto. Visto que o tempo real do movimento de translação é de aproximadamente 365 dias e 6 horas, essa diferença, a cada 4 anos, a gente vai somando essa diferença e aí a gente vai ter acréscimo de mais um ano, tá certo? O chamado ano bissexto. Outra consequência do movimento de translação é a ocorrência das estações do ano. Sabe-se que a Terra possui um eixo de inclinação. A gente viu logo no início da imagem. O que provoca uma diferença de iluminação nas áreas do planeta. Assim, ao longo do movimento, a superfície terrestre ilumina-se de maneira desigual, ou seja, as áreas não recebem a mesma quantidade de energia solar, e isso vai resultar em estações do ano diferenciadas. Por quê? Porque o clima da Terra está diretamente ligado ao seu fator de insolação, tá certo? Então, essa diferenciação das estações do ano vão ser consequência desse processo de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno da órbita do Sol, tá bom? Solstício corresponde ao posicionamento do Sol em seu limite máximo, ou seja, ele estará em seu auge ao norte ou ao sul.
Assim, um dos hemisférios estará recebendo maior insolação. O solstício ocorre 2 vezes por ano, junho e dezembro, e marca no início do inverno e do verão. Se a incidência é maior no hemisfério norte, significa que esse estará vivenciando o verão, e o hemisfério sul estará recebendo menor incidência, estará vivenciando o inverno. E aí a gente vai ter essa alternância, tá bom? A partir do solstício de verão, os dias são mais longos que a noite, e a partir do solstício de inverno, os dias são mais longos do que os dias, as noites são mais longas do que os dias, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo: verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. Isso tudo tem a ver com esse processo de translação. Equinócio. Ele corresponde ao posicionamento médio do Sol em relação à Terra, ou seja, o Sol estará iluminando igualmente o hemisfério norte e o hemisfério sul. Portanto, ambos os hemisférios, neste momento, recebem igual iluminação. Daí está o nome equi, tá? Equidade, igualdade, equinócio. O equinócio ocorre 2 vezes ao ano, nos meses de março e setembro, marcando o início do outono e da primavera. Enquanto o equinócio de primavera marca o início da estação em um hemisfério, no outro se iniciará o outono. Devido à igual iluminação dos hemisférios, dias e noites têm igual duração, tá certo? Já que os hemisférios são iluminados igualmente, os dias e noites também terão a mesma duração. Isso só é possível no equinócio. Pessoal, a gente tinha essa questão dos movimentos para ser estudado no momento, e eu queria destacar aqui para vocês que a Terra realiza esses vários outros movimentos, tá bom? Mas a título de formação e de informação e conhecimento para o vestibular de vocês, para as provas de vocês, a gente leva em consideração a rotação, que ela faz em torno do seu próprio eixo, tá bom? E esse movimento de rotação, ele é anti-horário, ele parte do oeste para leste, e a translação, que a Terra faz em torno da órbita do Sol, tá? Vai ter momentos em que ela vai estar mais próxima do Sol, que é o periélio, e vai ter momentos que ela vai estar mais afastada, que é o afélio. E eu preciso que vocês aprofundem esse tema, porque é um tema que tem 1 ou 2 questões, né, nos vestibulares, especialmente aquele vestibular seriado da UPE. Eles gostam bastante de cosmologia, tá? A gente tem pouco tempo de aula para falar muito mais sobre cosmologia, mas o que eu apresentei a vocês, né, na formação do universo e agora na questão dos movimentos da Terra, já dá uma base de estudo legal para vocês responderem às provas. Mas é importante também aprofundar isso, tá certo? A gente fica por aqui. Na nossa próxima aula, a gente já vai começar a falar um pouco sobre a estrutura interna da Terra. Até lá, pessoal!